agradecer muito ao convite, muito também a esse dia festivo da Unicruz. É uma alegria estar aqui, né, poder compartilhar, pensar junto e se reunir, né, mesmo que à distância, virtualmente, né, acho que faz bem para todo mundo que se propõe a pensar o momento presente, que se propõe a atividade da compreensão, né. Então, né, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou aqui compartilhar com vocês. E o que eu gostaria assim, de trazer um pouco hoje tem a ver muito com minhas pesquisas de pós-doutorado que eu tenho feito, né? E é interessante, assim, porque eu comecei essa pesquisa há uns 4 anos atrás e ela foi se modificando conforme o tempo, né? Até porque a pertinência da realidade acaba, então, dificultando exatamente o processo de compreender essa realidade. A realidade é dinâmica, e aí aquilo que a gente acha que consegue entender com a nossa racionalidade, a gente vai percebendo sempre a limitação da capacidade, né, daquilo que a gente conseguiu ao longo da história da filosofia, propriamente dito, né, chamar de racional. Eu me proponho aqui, então, a analisar um pouquinho, né, as estruturas do ódio, mas não de um ponto de vista da psicologia social, por exemplo, embora é muito importante, né? Mas aqui eu vou me ater ao pensamento arendtiano, da Hannah Arendt, mas também não é um dogmatismo ao pensamento arendtiano, mas é a partir da Arendt. Porque aquilo que o pensamento arendtiano propõe é compreender o que nós estamos fazendo, e é isso que eu acho que é interessante poder se apropriar dos conceitos, das percepções arendtianas, para poder também compreender a nossa realidade. A problemática da minha fala, ela traz essas 3 perguntas, né, centrais, que eu quero, então, pensar com vocês, que eu quero, né, interpretar com vocês, que eu quero analisar com vocês. Né? A Arendt, quando escreve, ela escreve justamente numa situação ali, depois da Segunda Guerra, depois da experiência do genocídio, né? Porque é interessante quando ela discute o genocídio, porque ela parte desse pressuposto de que é complicado entender um crime contra a humanidade. A vivência dela, né, na vivência dela, era muito comum, né, se operacionalizar todo o jurídico a partir do indivíduo, né, individualmente, um indivíduo que comete um crime e vai ser punido ou vai sofrer sanções frente a isso, né. Quando se passa a inventar um crime contra a humanidade e a dimensão desse crime contra a humanidade, ele, na verdade, não tem medidas. E ela faz toda uma reflexão de como é difícil ou quase impossível colocar um valor, colocar uma punição, colocar um julgamento acerca daquilo que aconteceu. E aí, nesse sentido, quando a Arendt coloca, logo na introdução da Condição Humana, o livro dela, né, um dos livros centrais, ela coloca assim, olha, o que eu quero com esse livro, o que eu quero com o meu pensamento é justamente compreender o que estamos fazendo. O que está acontecendo ao nosso redor, o que está se passando, né, nessa realidade, nesse momento presente. E essa é uma atividade, eu acho que também vale muito para a gente, né, compreender o que estamos fazendo. Como a gente compreende, de que forma a gente compreende, e o que é compreender. E daí também, né, compreender os acontecimentos. Não é simplesmente reduzir aquilo que está acontecendo com a gente a um mero fato, como se fosse uma realidade objetiva ou uma realidade facilmente percebida, mas entender aquilo que se passa como um acontecimento, como muito bem falou o professor Noli, né? Não se trata de um fato cru, fácil de ser compreendido, fácil de ser dito, é isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Não. O que está se passando? O que é um acontecimento? Como ele pode ser visto, interpretado? E muitas vezes até não visto e não interpretado e não compreendido. E dentro dessas estruturas, dessa proposta, então, de nos lançarmos à compreensão dos acontecimentos, o que a minha pesquisa assim, se propôs a fazer também é entender o ódio como uma categoria
presente nesses acontecimentos. Mas não é um ódio que vem do nada, não é um ódio simplesmente sentimental, um ódio irracional, mas o ódio como um componente, uma estrutura decisiva nesses acontecimentos. Então, são essas 3 perguntas que eu queria fazer essa noite para a gente pensar junto, né? Bom, falar de ódio é algo muito complexo, porque a gente tem uma sociedade que separa o racional do emocional. Parece fácil dizer assim, mas todo o processo de racionalidade que a gente elabora parece sempre desprovido da pertinência das emoções ou da pertinência dos afetos, melhor dizendo, né, o afeto, como componente também dessa racionalidade. É complicado analisar e perceber uma ação humana sem justamente o afeto implicado ali, sem as motivações, sem os desejos. E a gente tem feito muito isso. Quando a gente faz teoria, né, das coisas, a gente sempre tenta, né, delimitar o sujeito como se fosse um sujeito racional, e quando ele não age dentro dos padrões racionais, a gente classifica ele como irracional e não dá conta exatamente de fazer essa junção com os afetos. E nesse caso, parece que as nossas categorias de compreensão, elas estão muito defasadas, elas estão muito empobrecidas, especialmente pensando a partir do contexto latino-americano, pensando a partir do contexto brasileiro. Tem como a gente compreender a realidade sem a implicação dos afetos, sem a implicação da nossa pertença a esse mundo, né? Que ela é dolorida, que ela é repleta de violência, que ela é resultado de violência. Aqui eu cito o antropólogo Appadurai. Ele é um antropólogo indiano. Ele escreveu, tem um livro muito legal, acho que está disponível na internet, né? Se chama Geografia da Raiva, né? Então eu faço uma correlação com ele no título. O Appadurai, ele vai refletindo, né? Poxa, a gente teoricamente evoluiu tanto, os nossos sistemas de lei, as nossas reflexões sobre condutas, né? Os nossos acordos, as nossas estruturas, a nossa tecnologia, de certa forma, evoluiu tanto, mas mesmo assim a gente não consegue se livrar de discursos de homogeneidade, e todo esse discurso de homogeneidade acaba matando a realidade, o acontecimento que é plural. Então, a pluralidade persiste em aparecer, em se reinventar, e ao mesmo tempo ela se confronta com tendências destrutivas da formação e da manutenção de comunidades políticas e soberanas. Então, manter uma comunidade política e soberana está baseada numa estrutura de identidade coletiva que não tolera justamente a diferença, sabendo que a diferença é constitutiva da comunidade política. Só que os nossos discursos, estruturas e mesmo legislações acabam sempre tendo um pressuposto de um ser humano ou de um certo tipo de humanidade. Então, Appadurai discorre sobre a geografia da raiva e indaga porque em tempos de mercados abertos, livre fluxo do capital financeiro, ideias liberais, governos de boas práticas e de propagação de direitos humanos, ainda assim continuam sendo produzidas ações de limpeza étnica e de violência contra vários grupos populacionais. Uma política sem afeto, aí trazendo aqui um pouquinho do Nietzsche, só para sintetizar um pouco a problemática. A gente sempre fala desse ser humano que pensa, né? Esse ser humano racional, esse ser humano como se a gente tivesse um conhecimento puro, uma verdade pura ou uma realidade objetiva para ser apreendida. Nesse sentido, o Nietzsche ele faz justamente uma crítica a esse racionalismo, e aqui a citação dele, que está na Genealogia da Moral, né? Ele brinca, né? A gente, né, essa confabulação das ideias antigas acerca do assunto conhecimento puro, sem vontade, sem dor, sem tempo. Como se o conhecimento que a gente produzisse fosse realmente sem vontade, sem dor e sem tempo. Né? Defendamos-nos das noções contraditórias da razão pura, da espiritualidade absoluta, conhecimento subsistente, que seria um ver subsistente em si próprio, sem um órgão visual, ou um olho sem direção, sem faculdades ativas e interpretativas? Pois o mesmo sucede com o conhecimento.
numa vista, e se é dirigida pela vontade, veremos melhor. Teremos mais olhos, será mais completa a nossa objetividade. Mas eliminar a vontade, suprimir inteiramente as paixões, supondo assim que isso fosse possível, seria castrar a inteligência. Então, Nietzsche aqui fazendo justamente essa crítica a toda a forma como a gente se compreende, como a forma como a gente se descreve também enquanto ser humano, né? Ser inteligente, ser racional, ser que produz conhecimento. Ele faz a crítica exatamente a esse conhecimento que seria isento de paixão, isento de dor, isento, né, de vontade, de desejo. Isso seria impossível, né? E a nossa tradição longamente fez isso. E é complicado a gente lidar com o ser humano sem essas categorias, né? É engraçado, né? Talvez brincando aqui com essa relação do direito, né? Se a gente tem um ato cometido, um ato criminoso cometido, o afeto, a raiva, né? Todos esses componentes morais, né? Ou sentimentais, como a gente costuma classificar, eles estão presentes naquele ato. Só que é complicado a gente perceber esses atos, é complicado a gente medir esses atos, ou se eles são atenuantes ou não, né? Mas mesmo assim eles estão presentes. O grande problema das nossas teorias é que a gente ignora essas paixões, a gente não consegue estruturar, a gente não consegue refletir sobre elas, e muito menos, como nos provoca Nietzsche aqui, entender que talvez na inteligência também há a paixão, na racionalidade também há a vontade. Na racionalidade não há como separá-la dos nossos afetos. Então, inteligência, ela é afetiva. E isso a gente tem dificuldade de colocar justamente nas nossas teorias. E aqui eu queria provocar, né, o que é justamente pensar esses acontecimentos, o que é pensar o que nos cerca e o que é pensar o ódio. A gente tem cenários, acontecimentos, e esses são os nossos acontecimentos, né? A falência da nossa estrutura social quando a gente vê e testemunha crianças negras, pobres, sendo mortas pelo Estado quase todo dia. Né? É uma ordinariedade isso, né? É um fato comum. Nós já acostumamos com isso e é difícil pensar sobre isso, difícil compreender isso e, consequentemente, criar formas, estratégias, caminhos e até leis de coibir isso. Porque, de certa forma, a gente já se acostumou com essa realidade. E talvez não seja mais absurdo para as nossas percepções dos nossos acontecimentos entender que se crianças morrem e da forma como estão morrendo, significa que a gente está falhando enquanto sociedade, enquanto um projeto que estabelece pactos e que se propõe a viver em conjunto, apesar e com as diferenças. Quando a gente testemunha buracos sendo abertos, valas sendo abertos, e não simplesmente na compreensão de que isso seja um acidente, um acaso do destino, ou resultado da biologia, das evoluções de vírus, é mais do que isso. Existem ações que estão por detrás disso, ou ausência de ações, que vão potencializar, multiplicar e não evitar aquilo que talvez se propõe a fazer dentro de uma Constituição. Estamos, então, testemunhando o desaparecimento de inúmeras pessoas e estamos, muitas vezes, atribuindo ao acaso, à biologia, à evolução. Então, são acontecimentos que talvez sensibilizam muito mais os indivíduos singulares que passam por isso. E a gente não consegue compreender o que está acontecendo, porque a gente justamente não experimenta isso de forma direta. A gente atribui, então, só quem passa exatamente por isso a proposta de compreensão. Aqui também a gente tem várias mulheres trans. O Brasil é um dos que mais assassina a comunidade LGBTQ+. E a gente também se acostuma com isso. E as nossas justificativas em relação a essa violência estão historicamente
incrustadas dentro dos nossos pensamentos, dos nossos discursos, da nossa justificativa do que é o ser humano. Para que o ser humano funciona? Para que o ser humano foi feito? O ser humano é para a reprodução, o ser humano tem um papel específico social, um papel específico de gênero, um papel específico dentro disso, e se ele não se enquadra dentro desses discursos, nós temos ações que matam. E essas ações também acabam se tornando ordinárias. Temos acontecimentos que refletem as nossas organizações societárias de um jeito que parece complicado emitir qualquer juízo de valor sobre aquilo que se passa, porque vem carregado ou de defesas ou, né, de acusações individuais. E é complicado, né, quando aparece um acontecimento que tem a mídia como testemunha, a mídia como relatora do acontecimento, a gente acaba individualizando o problema. E é interessante aqui pensar no caso, por exemplo, do menino Miguel, que caiu num dos prédios altíssimos, né, lá no Nordeste, de entender que ali também funcionam estruturas historicamente herdadas. Só que como é que a gente compreende isso sem demonizar ou simplesmente colocar a explicação do acontecimento apenas ao indivíduo? Essas imagens, então, que eu trouxe aqui para a gente, é uma provocação, né, naquelas 3 perguntas iniciais, né? Como é que a gente compreende o que está acontecendo? Será que é possível compreender? Ou a gente está tão anestesiado, ou tão entristecido, tão deprimido, ou tão enraivecido, que a gente acaba sendo levado a interpretações rápidas, a gente adere ao discurso que está exposto na mídia e defende, muitas vezes, posições que não passam por um cuidado realmente de entender não simplesmente causas, mas porquês. Citando aqui a Hannah Arendt, a compreensão é uma atividade interminável. Né? E a questão aqui não é produzir resultados finais. Quando a gente tenta compreender alguma coisa, não é o final, não é o objeto final da compreensão que é o mais importante. A compreensão é a maneira especificamente humana de estar vivo, porque toda pessoa necessita reconciliar-se com o mundo em que nasceu como um estranho e no qual permanecerá sempre um estranho, em sua inconfundível singularidade. A compreensão começa com o nascimento e termina com a morte. Compreender, então, é o fato da gente buscar se sentir em casa nesse mundo, porque esse mundo, ele nos é estranho, a gente tem uma singularidade que não pode ser reduzida, que não pode ser diluída, e toda vez que nós nos deparamos com diferenças, que nós nos deparamos com qualquer outra-idade, né, alteridade, nós acabamos nos questionando também as nossas próprias identidades. E tudo o que nos é estranho, tudo aquilo que nos causa espanto, tudo aquilo que nos causa medo, é sim alvo da tentativa de compreensão. Fato é que é uma atividade interminável, ela não está preocupada em resultar fins. E é engraçado porque se a gente pensa a ciência, como o professor Noli estava falando antes, o método científico ou a ciência como nós a fazemos na atualidade está mais preocupada com o resultado, né, com o produto, com a evolução, né, para provar que aquilo sim é legítimo de se fazer ciência. E aí a gente esquece exatamente do processo. A gente esquece de que toda atividade científica, ela tem o elemento da compreensão. Mas em si, só fazer ciência não significa que eu estou compreendendo. Eu posso estar sendo reduzida a uma mera técnica. E a técnica pode trazer benefícios, mas não necessariamente traz o questionamento do compreender por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso e para quem eu estou fazendo isso. Compreensão, seguindo na lógica da Hannah Arendt, é uma categoria hermenêutica e epistemológica. Né? Não é meramente, eu compreendo como se fosse um automatismo, como se fosse intuitivo, ou como se fosse algo assim, sem mero esforço, né? Não, a compreensão, eu preciso me ater, eu preciso estar atenta, eu preciso me debruçar. E isso pode ser um momento muito demorado, né? Não é tão automático.
e não pode ser cooptado, muitas vezes, pelas nossas próprias necessidades. O compreender tem um certo descolamento de si, né? Por isso é uma categoria hermenêutica e epistemológica, é uma atividade, é um processo. Diante do mundo esfacelado, no qual os referenciais tradicionais foram fortemente abalados e tornam-se inaplicáveis na lida com o ineditismo das atrocidades totalitárias. A Arendt diz exatamente isso, ela se propõe a compreender porque, geralmente, acontecimentos violentos, e nesse caso, para ela, a experiência totalitária, possui algo inédito, algo distinto, algo que não dá para ser meramente correlacionado, que tenha um paradigma anterior. Há violências, há ações violentas que são tão inéditas que as nossas categorias, as nossas teorias e os nossos conceitos de análise não são suficientes para dar conta daquilo que está acontecendo. Então, e talvez é um pouco aquilo que a gente experimenta hoje, assim, lançando aqui essa provocação, né? A gente tem essa experiência, né? Suponho, desse mundo esfacelado. E dentro desse mundo esfacelado, como a gente se propõe e se debruça a compreender? E compreender, e também seria aqui, né? Será que aquilo que nós estamos experimentando também não possua um caráter inédito, um caráter de singularidade que não dá meramente para ser comparado, né? Compreender não é um exercício de uma razão prescritiva. Compreender não é meramente raciocinar. Raciocinar vem um pouco antes, porque raciocinar tem a ver muito com a questão da lógica. Agora, compreender tem a ver com a atribuição de sentido, com a atribuição mais semântica e não tão sintática da coisa. Compreender, seguindo a lógica arendtiana, não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou explicar fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Uma das coisas que eu acho muito perigosa, que possui um certo risco, é que quando a gente se depara com situações de extrema violência, automaticamente parece que as pessoas logo relacionam com casos que aconteceram antes, né? Tentam fazer generalizações. O que a gente faz, a gente escuta muito, o nazismo, tá, mas a nossa experiência brasileira é distinta. As nossas violências são distintas. As nossas experiências de morte, as nossas experiências de assassinatos, as nossas políticas genocidas, elas são distintas, elas não são as mesmas coisas do que a experiência europeia. E nesse caso, quando a Arendt ela reclama também para a experiência dela uma singularidade, ela está tentando dizer o risco de analogias e generalidades que acabam sendo feitas por qualquer violência. E mesmo a gente logo atribui, a pessoa violenta, ela é um demônio, ela é má, né? Puxando aqui o professor Noli, né? Ela né? Como se fosse uma coisa estática, aquela pessoa nasceu má, aquela pessoa patologicamente possui isso em si, aquela pessoa é uma psicopata, aquela pessoa ela não funciona na sociedade, então ela não vale mais. A gente logo atribui a atos violentos essas explicações muito fixas, muito estanques, que não dão conta de compreender exatamente por que esse fenômeno da violência acaba se repetindo e muitas vezes sendo constante na nossa sociedade. Quando a gente fala também de violência de gênero, por exemplo, que a gente também testemunha muitas mulheres sendo assassinadas pelas pessoas que supostamente elas amam e são amadas, né, pelos seus maridos, companheiros, a gente atribui muito o nome disso de amor e dizendo, foi excesso de amor, foi excesso de ciúme. E a gente não consegue dar conta de entender por que esse fenômeno da violência está tão dentro da nossa estrutura social e relacional. E a gente acaba não conseguindo evitar, coibir e muito menos punir, né? Porque a gente não dá conta de entender, não como um fenômeno apenas individual entre duas pessoas que estão num casamento, num relacionamento doméstico, mas a gente não consegue dar conta de entender isso como algo constituinte de vários sujeitos, de vários homens e mulheres que entenderam e que aprenderam que o amor
está mais próximo da violência, né? O conceito que a gente ensina para as nossas crianças de amor parece tolerar determinadas categorias de posse e de ciúme, e, consequentemente, as relações, elas têm posse e ciúme, e se isso não acontece, a frustração, ou mesmo, né, a violência em si acontece, né? E trata-se, né, o inaudito dos acontecimentos não é complicado de se ver, porque a gente precisa olhar para o evento, para o acontecimento violento, para o acontecimento absurdo, mesmo que ele seja chocante, e, de certa forma, tentar enxergar nesse fenômeno o que nos choca. Então, não é uma atitude de simplesmente negar o que aconteceu, a gente não pode negar aquilo que se coloca na nossa frente ou aquilo que se passa conosco, mas compreender, né, de determinada forma, existe, então, um certo sangue frio, né, de tentar extrair daquele acontecimento aquilo que não foi dito, né, aquilo que está ali, mas também não sucumbir a esse choque. Então, compreender o que estamos fazendo é uma atividade interminável e é o que propõe a Hannah Arendt. Nessa atividade de compreensão, né, que a gente tem que sempre pensar e se debruçar, o acontecimento também é uma categoria aqui importante. O acontecimento aqui, trazendo o Foucault com a gente, o acontecimento articula um diagnóstico da atualidade. Acontecimento, entender a realidade como acontecimento é diferente de entender a realidade como fato bruto. É diferente de entender simplesmente aquilo como um dado. O que nos acontece não é um mero dado, que é justamente, às vezes, o discurso da ciência mais, vamos dizer assim, tradicional, né? O acontecimento, ele busca, então, articular não a realidade, os tempos e lugares, sempre numa postura interrogativa, mas não de forma linear e mecânica. Tendenciosamente a gente faz isso, né? A gente sempre busca causas para analisar o efeito. E essas causas e efeito acabam tendo sempre uma interpretação muito mecânica da realidade. E nem sempre a gente está percebendo de fato causas e, consequentemente, estamos raciocinando sobre consequências que não são daquelas causas. Então, a nossa forma lógica de compreender isso acaba já saindo com, né, o pressuposto ou com o processo equivocado. Então, não há como entender essa realidade de forma linear e mecânica. E pensando aqui na nossa postura, tá? Como vamos compreender o que está acontecendo? A gente não pode cair nesses discursos lineares e mecânicos. A gente precisa verificar como podem ser percebidas as forças constitutivas desse espaço de vida forjado necessariamente por afrontamentos. E isso é importante aqui chamar a atenção, né, a partir do Foucault. De novo, né, a gente às vezes isola um indivíduo que rompe o pacto social que a gente estabeleceu, mas a gente não dá conta de compreender as forças constitutivas daquele indivíduo que acaba sendo atravessado por vários discursos, por várias estruturas, por narrativas que existem muito antes do próprio nascimento daquele indivíduo. E aí o Foucault chama a atenção para isso, né? Como a gente analisa, como a gente percebe, interpreta e compreende os acontecimentos é exatamente olhar para essas forças constitutivas. O acontecimento, e aí a partir do Foucault a gente pode identificar como acontecimentalizar, né? Então tem essa brincadeira, né, a partir do pensamento Foucaultiano, refere-se ao emergir de uma singularidade, um reencontrar as conexões, os encontros, os apoios, os bloqueios, os jogos de força, as estratégias, que em um dado momento formaram o que em seguida funcionará como evidência, universalidade e necessidade. Né? Então, o acontecimento está justamente nessas conexões, encontros, os jogos de força que atravessam as nossas estruturas, as nossas ações, as nossas percepções, as nossas identidades.
E a gente faz parte disso, a gente não está fora disso. Então, o ser humano, ele não está distinto do acontecimento, mas ele pertence ao acontecimento. E justamente por pertencer, a gente também está imbricado o tempo inteiro das mesmas conexões, dos mesmos encontros, dos mesmos jogos de força que o próprio acontecimento possui. O acontecimento não é da ordem dos corpos, ele não é um ponto imaterial. É sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que ele é efeito, que ele possui seu lugar e consiste na relação, na coexistência, na dispersão, no recorte, na acumulação, na seleção dos elementos materiais. Ele não é o ato nem a propriedade de um corpo. Produz-se com o efeito de e em uma dispersão material. Aqui é interessante porque a materialidade ela é sempre necessária, inclusive para o direito, né, para a gente ter a certeza de algumas coisas, né? Mas o acontecimento, muitas vezes, ele não vai possuir essa materialidade, embora ele aconteça, ele se perpassa, ele se dispersa na materialidade. O acontecimento, ele traz justamente essa gama de sentidos e significações que se materializam. Porém, na materialidade, muitas vezes a gente não encontra, a gente não compreende o acontecimento, porque o acontecimento não é exatamente só o resultado do que acontece. Aí, brincando um pouquinho também aqui com o Derrida, se para Foucault a gente tem, vamos pensar assim, um pouco mais essa ideia da estrutura do acontecimento, né? Essas estruturações disciplinares e opressivas do acontecimento, aquilo que nos atravessa tanto em formas institucionais, mas também em formas subjetivas. Derrida já vai enfatizar muito a singularidade, a diferença, aquilo que a gente não consegue pegar, apropriar, calcular, normatizar. O acontecimento é maior do que o nosso léxico, do que a nossa semântica, a nossa gramática. O acontecimento é maior que a lei. O fenômeno é maior que a lei. Só que a gente tenta reduzir o que acontece ao que a gente consegue falar e o que a gente consegue dar conta de compreender. E nesse sentido, o Derrida coloca isso, né, que muitas vezes a gente está também tão preso a correlações e a comparações e a normatizações que a gente não consegue perceber a singularidade do acontecimento, a singularidade daquilo que se passa entre nós, né? E aí que não se deixa apropriar, que não é o resultado da fiabilidade, de fiducialidade, né? Então, a gente tem que partir, então, dessa desconfiança, desconstruir exatamente o nosso léxico, a nossa semântica, a nossa gramática, para ter essa abertura à compreensão. Derrida também vai dizer que o acontecimento é aquilo que verticalmente me cai em cima, sem que eu possa vê-lo vir. O acontecimento não pode aparecer antes de chegar, senão como impossível. Quando ele escreve isso, ele está dizendo exatamente esse processo que o professor Noeli estava chamando a atenção, né? Não é algo estático que passa a acontecer, mas a gente só se dá conta do que acontece no acontecimento e às vezes depois do acontecimento. Então há um processo permanente de movimento aqui que a gente não consegue muitas vezes prever, a gente não consegue controlar, a gente não consegue exatamente calcular e medir. Existe sempre um elemento de surpresa, do suspender a compreensão, para daí acontecer a compreensão. O acontecimento é de imediato o que eu não compreendo. Ou melhor, o acontecimento é de imediato o que eu não compreendo. Isso é interessante de se observar e de se ficar aqui com a proposta do Derrida, porque a gente está muito afogado, sufocado com as mídias todas, seja a mídia tradicional, televisiva, seja as mídias sociais. As pessoas e a tendência que nós temos e que temos testemunhado é de uma rápida, né, proposta de compreensão. É isso que aconteceu. A explicação das coisas parece muito fácil e muito rápida, facilmente compartilhada, e as pessoas têm uma tendência a aceitar essa explicação e a reproduzir essa explicação sem suspeitar ou sem deixar um leve, né, um momento de suspense, exatamente que talvez eu não consiga compreender o que está acontecendo. E aí, quando eu tenho essa abertura, talvez eu me lance
a compreensão do que se passa. Aí, com essas duas categorias, pensando rapidamente aqui, então, compreensão, atividade de compreender, e a atividade de compreender acontecimentos. A gente passa, então, para algo específico que eu tenho estudado, o objeto, então, daquilo que tem me instigado, é como o ódio está presente nas nossas relações, né? Como o ódio está presente naquilo que a gente, né, está construindo enquanto sociedade, enquanto compreensões subjetivas, enquanto compreensões coletivas, né? Como o ódio funciona, está presente nesses processos todos e como ele ajuda ou não ajuda a gente a compreender o que acontece, o que nos passa. O ódio, geralmente, quando a gente vê ele descrito e explicado, né, pelo aquilo que está acontecendo, a gente vê sempre um discurso muito moral. Tal fato aconteceu porque a pessoa foi criada de determinado jeito, ela sofreu isso e por isso ela fez isso, ou a pessoa ela tem uma maldade por natureza, ou a pessoa é irracional. Então, as explicações que são nos oferecidas, elas têm essa tendência muito a uma moralidade e ainda uma moralidade privada. E aí a gente coloca sempre a explicação no indivíduo e não dá conta de perceber esse indivíduo também como alguém estruturado e alguém que se estrutura a partir, né, de lógicas já existentes antes dele. E aí, geralmente, a tendência é naturalizar as explicações. Quando a Hannah Arendt ela escreve o livro Eichmann em Jerusalém e dá a maior polêmica, né? O grande problema ali foi que ela falou o seguinte, que o Eichmann era um ser ordinário, um ser que não pensava no que fazia e simplesmente obedecia a ordens. Eichmann era um grande oficial que recebia os trens para os campos de concentração e desempenhava maravilhosamente o seu trabalho. Ele era muito eficiente e tinha o maior orgulho disso. E ele dizia, eu estava obedecendo ordens, porque eu deveria estranhar isso, né? E aí, a briga que ela comprou também com a comunidade judaica foi que ela não atribuiu uma certa monstruosidade ao ato do Eichmann. Eichmann é um homem ordinário, um homem comum. E por isso, esse fato de ser ordinário é, sim, a presença do grande mal dentro da nossa estrutura social. O mal não é um demônio com rabo, chifre, né? O mal é aquilo que a gente faz sem pensar, é aquilo que a gente faz numa relação de mando e obediência. É aquilo que a gente, né, assume quando a gente não se propõe a pensar com mais profundidade e acaba ficando em clichês. Uma outra coisa que a gente também vê muito é o apelo à empatia. Geralmente a gente diz, vamos ser empáticos, como se a empatia fosse oferecer a solução dos nossos grandes problemas acerca da violência, acerca da nossa destruição que a gente realiza, né, dentro da nossa sociedade. Mas a empatia é uma coisa basicamente impossível, porque a gente diz, você tem que sentir a dor do outro, você tem que perceber que o outro é ser humano, mas é exatamente isso que nós falhamos enquanto proposta societária. Como a gente consegue, de fato, sentir o que o outro sente? Como um homem branco consegue se colocar no lugar de uma mulher negra? Não consegue. Mas eu tenho que ser empático porque essa mulher também é um ser humano. Mas isso não é natural, isso não é óbvio, isso não é algo que está presente na nossa história também enquanto formação societária, porque a gente foi historicamente, né, aprendendo e filosoficamente justificando que nem todo ser humano é ser humano, né? Tem seres humanos melhores que outros, tem seres humanos de primeira categoria, os outros de segunda categoria, e até hoje a gente luta para construir pactos que realmente garantam o mesmo tipo de qualidade de pertença e de cidadania. Então, empatia é um discurso muito comum, muito em voga, porém ele talvez seja impossível. Como um ser humano que experimenta o mundo a partir de sua perspectiva consegue, de fato, entender a dor do outro ou a vida do outro e, fundamentalmente, construir a noção de que o outro é um ser humano também, apesar de ser diferente dele. E também a gente tem testemunhado
um contexto presente, né? Porque a gente sempre teve um apelo muito grande também, assim como a empatia está muito em moda agora, a gente sempre teve o amor ao próximo como um grande slogan da nossa sociedade ocidental e também da nossa sociedade brasileira, como uma sociedade que apela e que culturalizou, né? Aqui não é simplesmente um discurso teológico cristão, mas é como essa ideia de amor ao próximo, ela entrou né, culturalizou-se, como ela entrou na cultura e se colocou como um comportamento relacional, né? Só que também a gente vê a insuficiência desse discurso ou dessa proposta de amor ao próximo dentro da cultura, porque ela não dá conta de amar ao próximo que historicamente é desqualificado como próximo ou como ser humano. Então, entender que talvez esse apelo também não seja mais possível de explicar o porquê nós odiamos tanto e por que o ódio é mais motivador do que o amor, né? Então, é interessante pensar como essas categorias de empatia e amor ao próximo não são suficientes para tentar superar os nossos problemas ou para serem propostas daquilo que a gente gostaria de ser. O ódio, ele está presente nas constituições subjetivas, a gente percebe isso, né? Não só indivíduos, mas é como cada pessoa se constitui enquanto um sujeito e o ódio faz parte dessa constituição. O ódio também está presente na epistemologia, na ciência, porque tem um ser humano que elabora, que raciocina e não necessariamente está isento desse ódio, né? Então, o ódio não é um processo meramente irracional ou resultado do não pensamento, mas ele é algo que está presente nos nossos mecanismos de elaboração científica. Né? Dá para citar vários exemplos, né, que a gente pode dizer, pensando até no processo de evolução científico, como a gente realiza, como a gente faz medicamentos para uns, não faz para outros, como a gente, para quem que a ciência está funcionando, ou por quem a ciência está funcionando. E geralmente esse por quem e para quem não é todo mundo. E nesse caso, há sim não é democrático esse processo científico e não é algo isento de preconceitos esse processo científico. O ódio sempre fica ocultado por discursos de causa e efeito, econômicos, políticos, religiosos. Eu tenho convivido agora muito com pessoas que estudaram economia lá no Instituto Federal e é interessante analisar as teorias como elas colocam cenários e organizações de mundo como se fossem isentas das explicações e desse pressuposto de ódio, né? Por exemplo, explicações de pobreza, riqueza, o ódio está implícito ali, ele está estruturando lugares sociais, e aí se elabora uma teoria muito bonita, porém o pressuposto que está lá, que está implícito, às vezes está meio oculto, ele acaba sendo visto no resultado discursivo, no resultado daquilo que se propõe. Então, de novo, né, uma economia que justifica, que naturaliza, assim como discursos, né, políticos, religiosos, naturalizam esse ódio e colocam ele, né, num processo de justificativa daquilo que está acontecendo. Acontece por isso. Né? Acontece porque sempre foi assim, ou mesmo trazendo a questão religiosa, né? A gente geralmente é citado, né, do texto bíblico, a grande marca, né, e aí o que acontece? Essa marca ela é atribuída ao pecado e essa marca justificaria todo um racismo enorme, gigante, ou seja, a cor negra é resultado de uma ação pecaminosa e por isso ela é menos qualificada. Então, volta e meia a gente escuta essas grandes narrativas no qual o ódio vai sendo posto para implementar exatamente essas explicações de mundo. O ódio ele está presente nas expectativas de evolução da humanidade, né? Então é como se aquilo que não funciona, aquilo que atrasa, aquilo que não se enquadra e aquilo que é alvo do ódio acaba contrariando o fluxo ideal, o fluxo natural da humanidade. E aí, de novo, a gente justifica esse ódio, a ação desse ódio, né, a partir dessas expectativas de evolução. Não é por acaso que existem objetos específicos do ódio, né? O ódio não é aleatório, o ódio não é irracional. Existem estruturas, sim,
que fundamentam e que organizam a nossa realidade. E essa realidade organizada, ela já tem objetos, né, porque eles são negados justamente na sua condição de sujeitos, né, então objetos específicos do ódio, né, então pessoas pobres, comunidades negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas idosas e a comunidade LGBT, os imigrantes. O ódio sempre tem objetos específicos que não são aleatórios, porque esses grupos sempre acabam rompendo com a homogeneidade, com o conceito de humanidade, de racionalidade, de comportamento desejado. O ódio é articulado por formas de governo e de organização de vida. Então, o ódio não brota simplesmente do sentimento individual, mas ele é fomentado, ele pode ser criado e consequentemente, difundido, né? Então, a gente sempre olha o ódio muito no indivíduo, né? Mas quando a gente percebe como um mecanismo, como uma estratégia mesmo de governo, a gente vai percebendo que não é só uma moralidade, a gente percebe realmente como uma atuação, como uma proposta e como uma real organização. Mas, claro, não é simplesmente uma forma passiva. Há também vou dizer aqui, uma opção construída historicamente de ver o mundo. Os sujeitos que aderem, então, ao ódio, eles fazem uma opção por ver o mundo. Agora, se essa opção é consciente ou inconsciente, isso deixa para a psicologia explicar, mas não é uma coisa só passiva. Se você tem uma estratégia de ódio, e aí você tem sujeitos que aderem a essa estratégia, é uma opção de ver o mundo. É uma opção no qual eu quero ver o mundo de pessoas específicas, com comportamentos específicos, com classes específicas, e todos os outros eu não quero nesse mundo. Então, é uma opção que as pessoas fazem, não só de uma forma passiva, mas também existe uma construção de si baseada nisso. E aqui não tem a ver apenas, não é com a questão da culpabilidade, né? Não é nesse sentido que eu estou refletindo, mas tem a ver com a constituição da identidade em si daquele sujeito que se vê feliz quando essa estratégia acaba sendo utilizada. O ódio, então, é articulado com narrativas históricas e naturalizado nas relações. A gente vê isso muito nas relações de gênero, né? Porque nós somos tão fixos em determinar o que é homem e o que é mulher, que quando o próprio ser humano não se enquadra dentro dessa fixidez, né? O ódio, ele é articulado, ele tem justificativa, inclusive teológica, religiosa, né? E aí se fundamenta, mesmo que não seja de fato uma hermenêutica correta dos textos bíblicos, mas ali acaba sendo o fundamento. Então não é só uma narrativa individual, não é só um ser individual que é o meu objeto do ódio, é todo um grupo social. Né? O ódio regula relações e sempre vai precisar de uma ideia de inimigos. Precisamos criar inimigos para que ele aconteça. Né? E se a gente não sai dessa inimizade, né, dessa fomentação de inimigos, e vê o mundo a partir de amigos e inimigos, a gente acaba caindo em várias armadilhas. E o ódio sempre, então, acaba sendo legitimado por estruturas e instituições. A Arendt, refletindo, né, vai dizer que a vida política, na experiência justamente totalitária dela, né, se desintegrou. E o ódio assumiu o papel decisivo nas relações humanas. O ódio sempre esteve presente no mundo, mas é a partir desse momento, então, do acontecimento totalitário, que passa a desempenhar um papel central. Ela vai afirmar e vai refletir sobre isso exatamente para dizer que o ódio não é uma novidade quando a gente fala das relações humanas. Porém, quando ele desintegra a vida, ele acaba sendo a força motriz, né, o jogo de afetos. Aí o ódio vira central e vira, de fato, a grande estratégia e vira até o nosso modo de existir, o nosso modo de estar sendo. O ódio universal, vago e difuso de todos e de tudo, sem um foco que lhe atraísse a atenção apaixonada, sem que ninguém pudesse ser responsabilizado, né, pelo estado das coisas, nem governo, nem burguesia, nem potência estrangeira. É interessante ver como a Arendt analisa isso, porque ela vai dizer uma universalidade desse ódio, e de certa forma ele é tão complexo, ele é tão, às vezes, imprevisto, né? Ele tem ações imprevisíveis que a gente não consegue, de fato, perceber e, consequentemente, compreender isso. E se a gente não compreende, a gente não relaciona com processos, a gente não consegue dar conta de responsabilizar também os agentes desse ódio.
E essa é a experiência da Arendt, especificamente aqui na questão totalitária. O ódio penetrou na vida política, fez com que critérios se aflorescessem, né, os critérios de pertença de uma determinada nacionalidade, e fez com que se distinguisse entre cidadãos plenos e cidadãos de segunda categoria. Aqui ela fala exatamente da questão dos apátridas, que quando uma pessoa tem a sua constituição jurídica, a sua proteção jurídica sacada, rompida, anulada, você não pertence mais a um determinado Estado. E se você não pertence a um Estado, quem é que vai proteger os seus direitos? E nesse sentido, se a tua pertença foi rompida, se a tua nacionalidade foi negada, ou se muda esse critério de nacionalidade, vai estabelecer um discurso e ações que vão dizer quem merece e quem não merece direitos, quem é detentor de direitos e quem nem tem direitos a ter direitos. O ódio, então, ele sempre acaba na história da humanidade, aqui também percebendo com a Arendt, sempre essa questão da homogeneidade étnica, né? Claro que ela vai refletir muito a partir desse ódio aos judeus, esse antissemitismo, que também não é um acontecimento simplesmente que brota do nada, né? Então ela vai dizer como sempre está atrelado a essa homogeneidade étnica e sempre acaba sendo aquilo que a gente não pode mudar e interferir. Afinal de contas, as pessoas são diferentes, as pessoas vêm diferentes para esse mundo, as pessoas não são iguais umas às outras, ninguém absolutamente, né, é igual a outra pessoa. E aí a gente sempre estabelece uma homogeneidade como se fosse um ideal de humanidade, um ideal de racionalidade, só que isso não acontece, isso não é real. E aí o ódio exatamente atua naquilo que a gente não muda, aquilo que a gente não tem condições de mudar, que é exatamente a nossa constituição de sermos plurais. A disseminação do ódio no espaço público mina, portanto, aquilo que faz a essência da democracia, a pluralidade, a convivência, a diversidade de opiniões que permeia o espaço público. Consequentemente, as ações políticas perdem seu sentido, os indivíduos se isolam e o isolamento leva à incapacidade do pensamento. Política reduz-se ao antagonismo do amigo e do inimigo. É interessante analisar que a opinião ela é constitutiva do espaço público, porém, mais do que isso, é o encontro de opiniões e a possibilidade de debate sobre essas opiniões para então a gente construir conhecimento. Então, não basta ficar na opinião, que é uma experiência muito imediata da realidade, mas a gente precisa da outra pessoa, do encontro de opiniões para construir um conhecimento sobre o que nos acontece. Sem essa pluralidade de opiniões, sem a presença das pessoas, a gente acaba ficando isolado, e no isolamento toda a realidade é explicada entre amigos e inimigos, quem é meu amigo e quem é meu inimigo. Perceber, então, o que nos acontece a partir de desejos e afetos é sair um pouco desse discurso de que os afetos seriam apenas da questão da irracionalidade ou apenas propriedade do indivíduo. Desejos e afetos são a dimensão de experiências, né, e como a gente experimenta essa realidade. E, fundamentalmente, é importante entender que o desejo e afeto é aquilo que muitas vezes nos move a agir. Como agimos? O ódio nos move à ação. Assim como um afeto mais autêntico, no caso do amor, nos moveria à ação. Né? Então, a gente está muito mais atrelado, é muito mais assim, vamos fazer uma comunidade, ou brincando aqui, né? Vamos seguir a lei. Por que muitas vezes o indivíduo segue a lei? Né? Muitas vezes é uma questão do desejo do afeto, ou porque ele não segue essa lei. Tem um desejo e um afeto que mobiliza ou não mobiliza determinada ação. Os meus desejos, aqui trazendo o Kojève, né? É interessante perceber, né? De novo, não é apenas uma propriedade do indivíduo. É muito mais do que isso. Porque aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem como desejo constituinte da gente, ressoa uma história de desejos desejados. Os desejos desejados vieram antes de mim, né, e estão presentes. Por mais que eles tenham fracassado antes, eles ressoam nas formas como a gente se propõe a ver o mundo e a compreender o mundo, e a interpretar esse mundo. Né? Então, os desejos desejados não desaparecem, eles podem se reatualizar, por mais que eles tenham fracassado. Né? Penso muito nisso, por exemplo, nos desejos do fim do racismo, ou mesmo em todos os desejos das lutas das mulheres, né?
os desejos que nós temos por liberdade, por equidade, por justiça, fundamentalmente, já foram desejados antes. Mas como as violências e o ódio também se atualizam e se reatualizam, esses desejos desejados na história se atualizam na gente, a gente continua desejando, muitas vezes com mais intensidade, com mais perseverança, mas são, né, aquilo ressoa, né? Então são pessoas mortas antes de mim que lutaram, que desejaram, e aqueles desejos continuam ressoando. Mesmo que talvez a gente não, né, pensando assim como mulher, talvez eu ainda não vá ver um mundo no qual eu não tenha medo de andar na rua, no qual eu não tenha medo de ser mulher, mesmo que isso não se realize, mas eu vou continuar desejando e desejo que outras pessoas também desejem esse mesmo desejo. Para encerrar aqui, para indo para o finalzinho, né? Mesmo que o ódio esteja tão presente, constituinte da nossa sociedade, sempre esteve, não é exatamente uma novidade, porém, estrategicamente, talvez seja uma novidade. E a Arendt também, como experimentou a relação do ódio, o acontecimento do ódio, ainda de uma forma totalitária, né, desse genocídio, desse crime de genocídio que até então não era categorizado, a Arendt, mesmo assim, insiste em entender, né, o ser humano, ela entende a partir da vida ativa, labor, trabalho e ação. Então, são três componentes da vida ativa que nos permeiam, né? O processo biológico, a produção, o trabalho e a ação. Nem todo mundo consegue agir, né? Porque a ação é exatamente a política e é a condição humana da pluralidade, da diferença. É o estar entre as pessoas. É o poder estar presente, ser visto, ser vista, ouvir, né, e ser ouvida num compartilhamento. Então, não é eu que sou um ser político, mas a política sempre acontece entre a gente. E poder agir é poder ter a minha diferença reconhecida e reconhecer a diferença dos outros. A ação para ela, que seria política, que não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com gestão, é exatamente quando a gente compartilha esse mundo por palavras e ações. É a irredutibilidade da presença, da diferença, e isso a gente não pode fingir que não existe. Agora, como a gente lida com essa diferença seria, então, a política para a Arendt, que a política é um entre nós. A política trata da convivência entre diferentes, os seres humanos se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais a um caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. A política para a Arendt é o lugar de compartilhar narrativas, de compartilhar presenças, de compartilhar memórias e a possibilidade de eu ser vista, percebida na minha diferença e não ser reduzida a uma igualdade que não é igual, né? Então, mesmo que, por exemplo, a gente produza sistemas, leis e pactos que tentam garantir uma certa igualdade. Essa igualdade ela é pelo fato da gente compartilhar o mundo, mas não é uma igualdade meramente ontológica, né? Então, não tem como a gente, a partir dessa ontologia. O sendo implica em entender que a diferença realmente é irredutível. E aí, política, para ela, nesse sentido, não tem nada a ver com simplesmente gestão, simplesmente partido político. Política é sempre mais que isso. E é engraçado insistir nessa ideia, porque se a gente testemunha o ódio, talvez é mais fácil fugir, é mais fácil ignorar, é mais fácil fingir que não existe, ou é mais fácil só revidar. E aí apostar na política é apostar em possibilidades de como a gente vai lidar com tanta diferença, como a gente vai lidar com esse ódio. Afinal de contas, o ódio está aí. E se a gente não se propõe a lidar com ele, o que a gente faz, né? Então, longe de determinações, taxomanias, colonizações, abrem possibilidades para o mistério, possibilidades de novos inícios. A presença de outros garante-nos a realidade do mundo de nós mesmos. Então, é fundamentalmente aqui pensar um pouquinho, né? Então, rapidamente, para encerrar, que se o ódio está dentro dos acontecimentos, como a gente lida com esse ódio? E, fundamentalmente, como a gente se propõe a superar esse ódio e trazer outras estratégias, outras formas de agir, outras formas de acontecer nesse mundo. Porque se a gente não investe na política, o que nos resta é a violência. Se a gente não se propõe a ser políticos nesse sentido arendtiano, de convivência com as diferenças, o que nos resta é a destruição, e ainda uma destruição justificada
pelas nossas formas e nossas estruturas de ver a vida, né? Então, a gente precisa realmente da presença, da diferença, para compreender, para ser sendo e para justamente se constituir nesse mundo. Então, se o ódio está aí, é fundamental, então, nessa divisão arendtiana, não ficar presos a teorias e conceitos e colonizações, mas se abrir para as possibilidades de novo, se abrir para as possibilidades de compreensão. É isso, gente. Obrigada.